Saúde! Saiba os benefícios do teste rápido de tuberculose. Artes! Metropolitano Rio visita uma feira de artesanatos tradicional na cidade. Série de reportagens sobre a CADEG. Hoje vamos falar sobre a gastronomia deste local. E no esporte, saiba como foi o Bike Rio 2013 e as emoções das rodadas do futebol neste final de semana. Hoje é um dia muito agradável aqui no Rio de Janeiro e o Jornal Metropolitano Rio começa agora. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Metropolitano Rio, que traz as principais notícias do Rio de Janeiro. Saiba agora como é utilizada a vitamina C na saúde dos brasileiros. Rafaela Coutinho foi às ruas e traz mais detalhes sobre este assunto. A vitamina C é indispensável para uma boa saúde e é nas frutas e verduras o meio mais natural de alcançar essa vitamina. A falta de alguns desses nutrientes e minerais podem causar vários distúrbios no organismo. Fomos até a feira para saber o preço e as principais frutas utilizadas para obter essa vitamina, além de saber se é costume dos fregueses comprar essas frutas. Sempre compro sempre na mesma barraca, porque ele é uma pessoa muito legal, faz um precinho bom. Essa época sempre o preço fica mais carinho um pouquinho. Já o feirante Celso diz que o preço é razoável. Olha, a laranja agora baixou um pouco, a laranja lima caiu de preço. A seleta está mantendo o preço razoável, mais ou menos, entendeu? Um dia varia 5, outro dia varia 6, a 12, entendeu? A pera tem mantido o mesmo preço, está mantendo o preço normal. A vitamina C também é conhecida como ácido ascórbico. Além da prevenção de gripes e infecções, ela ajuda no fortalecimento dos ossos. A laranja, o limão, o morango, a manga são algumas das frutas que são ricas em vitamina C. Os preços estão realmente aceitáveis devido às condições climáticas. A maioria das frutas ricas em vitamina C variam de R$ 1 a R$ 7. Na saúde, quando você fica mais de 4 semanas tossindo, é sinal de uma doença que tem cura. É a tuberculose. Se você tem os sintomas, deve procurar um médico rapidamente. Lina Soares vai mostrar agora o benefício de um teste rápido feito aqui no Rio de Janeiro que pode detectar a doença e aí você pode prevenir o mais grave. Veja aí. O Ministério da Saúde anunciou que vai disponibilizar na rede pública um teste rápido para diagnóstico da tuberculose. O exame pode detectar o bacilo causador da doença em apenas 2 horas, além de identificar se o paciente é resistente ao antibiótico usado no tratamento. Que se chama DineXpert, é um novo método, que é um PCR, o termo técnico, em tempo real. Então ele detecta, né, fragmentos do DNA do bacilo nos carros. Isso é uma coisa fantástica, isso, né, talvez seja uma coisa revolucionária, né. O médico Domênico Capone nos conta um pouco mais sobre a doença que leva em torno de 6 meses para ser totalmente tratada. A tuberculose é uma doença infecciosa. Ela é causada por uma bactéria, que é uma bactéria especial, não é uma bactéria comum. Essa bactéria tem um tempo de reprodução um pouco mais longo do que as outras bactérias. E essa bactéria predominantemente se localiza nos pulmões. Então, a porta de entrada, né, da tuberculose, do bacilo da tuberculose, é o pulmão. No exame tradicional, são necessários de 30 a 60 dias para realizar o cultivo da microbactéria e mais 30 dias para obter o diagnóstico da resistência ao medicamento. Eles não estão demorando. O diagnóstico que às vezes demora. Então, nós estamos fazendo aqui, trabalhando numa tese aqui de mestrado, em que mostra exatamente isso. Que as pessoas procuram o sistema de saúde por causa dos seus sintomas. O Tiago falou da tosse, que é o principal sintoma, em quase 80%, depois você pode ver aquela tabela ali do nosso trabalho, quase 80% das pessoas que têm tuberculose têm tosse. E elas vão aos médicos. Tem pessoas nesse estudo que estão sintomáticas há 400 dias, há 1 ano. É muito tempo. E não é por negligência delas.
Nós temos esses dados. Elas foram procurar o posto de saúde mais próximo, foram ao hospital mais próximo, vão de hospital em hospital, de local em local. Não se consegue definir, às vezes, o diagnóstico. Às vezes são casos mais complicados mesmo, mas elas acabam, às vezes, desistindo, entre aspas, né? O exame será disponibilizado em localidades consideradas estratégicas, como cidades com grande população prisional ou indígena, e em municípios de fronteira. Para o doutor, as más condições de moradia são os grandes responsáveis pela manifestação da doença. Então, é uma doença que está muito relacionada, né, com as condições, né, de miséria da população. Então, a tuberculose ainda é um marcador das condições sociais. É um indicador, né, de condições de saúde ruins. Então, numa população onde a incidência de tuberculose é muito alta, você pode dizer que ali tem pouco estudo. Uma das regiões com altos índices de tuberculose no estado do Rio de Janeiro é na maior favela da América Latina. Condições de favelas, a Rocinha, como exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Onde as pessoas vivem em comunidades, vivem muito próximas das outras, as habitações são feitas de forma inadequada, tem pouca ventilação, né? O ambiente fica escuro, coabitam, né, nesses locais 10, às vezes 8, 10 pessoas num cômodo só. Eu já fiz visitas domiciliares. A estimativa de gastos para a implementação da nova tecnologia no Sistema Único de Saúde é de 12,6 milhões. Os recursos, de acordo com o Ministério da Saúde, serão usados para aquisição de testes e de computadores com leitor de código de barras. E também no treinamento de profissionais de saúde. E você pode participar aqui do Jornal Metropolitano Rio, mandando sua sugestão, ligando em nossa central de jornalismo. O telefone é fácil, 0 operadora 21 2589 0503, 2589-0503, ou mande um e-mail para metropolitanorio@redengT.com.br. Mande a sugestão de pauta, você pode ser também destaque no Jornal Metropolitano Rio da NGT. Agora vamos falar de esporte. Saúde e esporte são fundamentais na saúde, na vida do ser humano. E nossa equipe foi conferir de perto como foi o Bike Rio 2013. A pedalada é de Rodrigo Souza. É uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, visando a oferecer à cidade uma opção de transporte sustentável e não poluente. Sim, estamos falando da Bike Rio. Sol, diversão, criança, entretenimento, paisagem e paz. Ela nos proporciona ir a vários lugares. Com a bicicleta, você conhece cada detalhe de sua cidade em 2 rodas. São compostos de estações inteligentes conectadas a uma central de operações via wireless, alimentada por energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da cidade do Rio de Janeiro. Olha, para mim está servindo legal, eu gosto. Eu estou indo para o trabalho de manhã, tá? E volto, passeio. Não me preocupo, se chover eu tenho onde deixar estacionado, não me preocupo com roubo. E eu estou gostando bastante, já estou uns 2 anos. Há problemas? Sim, normalmente tem alguns. Né? Às vezes eu não acho bicicleta de manhã, aí tem que ir de ônibus, às vezes a bicicleta não sai. Mas, em geral, eu utilizo mais do que me aborreço. Tá? Olha, é um sistema bastante interessante, eu particularmente uso bastante, principalmente nos finais de semana, quando o tempo ajuda. Eu já vi um sistema desse na Holanda, que tem nas estações de trem e nas paradas de ônibus, e é muito legal. Acho que só faltam, para melhorar um pouco mais estações e mais bicicletas disponíveis, principalmente aos finais de semana e feriado e quando o tempo está bom, porque a gente está mais ou menos uns 15 minutos esperando, mas enfim, fora isso o sistema funciona, é bem legal, é bem interessante e super ecológico, tem tudo a ver com o Rio. Como utilizar? Existe o passe mensal no valor de R$10 ou passe diário no valor de R$5, sempre no seu cartão de crédito. Mas fique atento para saber onde você vai retirar sua bike, pois no local indicado ela não possa estar e assim causando transtorno e desconforto para você. Para mais detalhes, acesse o site www.mobilicidade.com.br.
O hábito de leitura entre os brasileiros nunca foi tão aceito e adepto aqui no nosso país. Porém, uma pesquisa aponta que agora a maioria das crianças estão sendo incentivadas. E isso se deve, claro, ao ensino, o qual eles vão todos os dias, e aí vem o hábito da leitura. O nosso repórter Vitor Carvalho foi até uma livraria em Copacabana que dá outro incentivo. Os preços dos livros são bem mais em conta. Existem lugares que parecem parar no tempo. Este é o caso da livraria Baratos da Ribeira, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O local vende livros usados, o que possibilita o acesso à leitura de mais brasileiros. Apesar das pesquisas demonstrarem que nos últimos anos o Brasil perdeu cerca de 10% dos leitores, ainda existe aquele grupo de jovens ou então adultos que preferem os bons e velhos livros. Sebo, como é conhecido por muitos, é bastante frequentado por aqueles que desejam economizar na hora de comprar livros. Embora existam equipamentos como tablets, e-books ou outros dispositivos, há ainda aqueles que preferem a moda antiga. Procura de preço, né? Porque você pega um livro desse aqui de teoria da personalidade, que está custando 145 numa livraria, aqui está por 60. Esse Introdução à Psicologia está 35, ele também não sai por menos de 150. Você encontra raridades, e principalmente para quem faz mestrado e pesquisa, precisa de bastante livros para fazer pesquisa, você costuma encontrar alguns livros interessantes e importantes para pesquisa. Apesar de muitos acharem que o sebo é ultrapassado, o gerente da loja, Maurício Gouveia, ressalta o acervo de livros e vinis da loja. Ele, inclusive, destaca o público que frequenta o local. Os tropicalistas, o rock, né, o soul, o funk lá, James Brown, né, o pessoal do Clube da Esquina, a Bossa Nova, né, a geração de compositores brasileiros tipo o Chico Buarque. Isso é o que está sempre circulando por aqui. É uma loja de bairro, é um negócio de bairro. Então, assim, a galera que está aqui todo dia batendo ponto, em geral mora aqui em volta. E aí você tem, depende até um pouco do horário, né? De manhã, o pessoal mais velho, idosos, o cara está indo para o supermercado, almoça cedo, né? No almoço, na hora do almoço no fim da tarde, a galera que trabalha aqui em volta, já tem mais 30, 40 anos. Tarde, fim de tarde, noite, parece a galera mais nova, que estudante, universitário, né? Então tem de todas. Para quem deseja encontrar raridades por um preço bem acessível, a sugestão é buscar o sebo mais próximo de casa. E nós aqui do Jornal Metropolitano estamos esperando a sua participação. Ligue para nós no 2589-0503, 2589-0503 ou mande um e-mail para metropolitanorio@redengT.com.br e você pode dar sugestões de reportagens da sua região. A seguir, veja a segunda reportagem da série do CADEG. Hoje vamos apresentar a gastronomia. O Jornal Metropolitano Rio volta em instantes, não saia daí.